Olá, seja bem-vindo ao CírculoEscola.com. A aula de hoje é uma aula especial. Muita gente que está aí interessada, se matriculando no curso de iniciação à exoconsciência, pergunta, mas como que é esse curso por dentro? E nós estamos disponibilizando aulas, essa daqui é uma delas, que são pontuais. Você vai encontrar com elas dentro do curso de iniciação à exoconsciência. Você vai sentir o nosso ambiente de estudos, a qualidade da imagem, do som, a qualidade do conteúdo. Então, essa é uma quarta-feira especial, porque está entrando essa aula especial, que é um taste, uma demonstração, uma amostra grátis do curso de iniciação à exoconsciência. Agora, não estranha, esse foi um curso que não foi feito da noite para o dia. E ele também não é para ser consumido da noite para o dia, não é? Não é fast food. Esse foi um curso que foi criado ao longo de 3 anos. 3 anos debruçado, criando a melhor experiência de autoconhecimento e autodesenvolvimento que você pode ter. Agora, você vai reparar que às vezes vai aparecer um posate meio diferente, mais gordinho, mais barbudo, menos gordinho, mais barbudo, algum palestrante ou professor aí com o cabelo mais platinado, menos platinado, normal. São as pequenas mudanças que nós fomos vivendo ao longo do tempo. Mas não se atenha a isso. Se atenha ao conteúdo que nós estamos apresentando no dia de hoje para você, que você vai perceber que vale a pena participar da próxima turma do curso de iniciação à exoconsciência. Essa próxima turma tem vagas somente, matrículas somente até o dia 15 de agosto de 2021. Depois, só o ano que vem, tá bem? Então aproveita, curte, sente e vai lá em circuloescola.com para garantir a sua vaga nesse curso. Beleza? Então, boa aula para você hoje. Solta a vinheta, Guilherme! Bom, o que são fenômenos anômalos, né? Na verdade, para mim, fenômenos anômalos são todas as experiências extraordinárias que o ser humano vive. Muitas vezes se estuda como parapsicologia, antigamente, né? Durante muitos anos, inclusive, eu participei de estudos de parapsicologia. E não eram considerados fenômenos anômalos, eram fenômenos parapsicológicos. Mas eu acho que o ser humano tem essas potencialidades, isso é natural no ser humano. Então eu não gosto do nome de parapsicologia, e o fenômeno anômalo dentro da ciência também hoje em dia já estaria um pouquinho fora, apesar de que ele é considerado assim, porque está acontecendo tanta coisa extraordinária no mundo que realmente já deixou de ser anômalo, né? Mas dentro da ciência é assim que a gente define fenômenos extraordinários, sejam eles de contato com seres extraterrestres ou com naves, sejam eles de abdução também por esses seres, sejam problemas de saída do corpo, problemas de mediunidade, de xamanismo e de muitos outros fenômenos que ocorrem hoje em dia e que as pessoas, visão de seres, de espíritos, inclusive até de paralisia do sono, que muitas vezes as pessoas acordam paralisadas e a sensação de que tem alguma coisa estranha no quarto, uma presença que não sabe o que é. E dentro de pesquisas, inclusive estatísticas nos Estados Unidos sobre isso ocorre numa quantidade muito maior do que sequer imagina. E aí nós vamos, inclusive, até poder fazer uma pequena diferença em que é essa saída do corpo, o que é a sensação de que saiu voando, tá? Isso também é estudado em detalhes em toda essa parte ligada à ciência, com testes de personalidade, com testes estatísticos, tem muita coisa interessante e que aos poucos, nas aulas, a gente vai passando para vocês, inclusive o material bibliográfico, material para vocês aprofundarem um pouco mais naqueles assuntos que estiverem interessando. Então, vamos
falar sobre tudo isso. E apesar de todos esses estudos, de todos esses testes, ainda continua uma área bastante marginalizada, não só pela ciência, como pela psicologia. Apesar de eu vir do estudo da psicologia, que abrange um pouco mais toda essa parte espiritual, que é a psicologia transpessoal. E aí, para mim também, eu já não gosto do transpessoal, porque eu acho que o ser humano tem todas essas capacidades. Mas, de qualquer maneira, é o nome que se dá a essa psicologia. Por quê? Porque como dentro da ciência nós não tínhamos parâmetros, não tínhamos nada para definir esses fenômenos e mesmo para estudá-los de uma forma mais profunda, tá? A psicologia foi obrigada a ir na filosofia chamada filosofia perene. Né? O que é isso? Todas essas tradições ancestrais, as tradições que vêm dos estudos indianos, dos Vedas, do budismo, de todo essa outra parte que lidava com essa parte energética, ou esta parte que, inclusive, nós não podíamos, durante um certo tempo em psicologia, falar de energia. Mas, hoje em dia, essa qualidade de energia, também já está sendo estudada pela ciência, até porque eu participei de estudo em Harvard e mesmo no MIT, um grupo grande que foi formado pelo Dr. John Mack sobre fenômenos anômalos, quer dizer, o grupo foi fechado para se estudar a possibilidade da realidade ou não do fenômeno da abdução, que é um dos fenômenos anômalos, inclusive dentro da classificação de Stanislav Grof da psicologia transpessoal. Bom, então vamos definir um pouquinho mais, né, o que seriam fenômenos anômalos, tá? Eu já falei de contatos de abdução, experiências fora do corpo, despertar da Kundalini, que muita gente não sabe o que é, nem eu sabia, tá? E quando eu começo a pesquisar tudo isso, eu fui obrigada a entrar dentro de toda a tradição do Oriente, dos mestres orientais, para o estudo da Kundalini. Inclusive, cheguei a fazer parte de uma organização americana chamada Kundalini Research Network. Tá? Fui a muitas conferências e a muitas palestras para entender que energia era essa, que atuava no corpo humano a partir da base da coluna, tá? E provocava muitos fenômenos. Né? E tem fenômenos de poltergeist, eu já falei de paranormalidade, comunicação com os espíritos, possessões, tá? Experiências próximas da morte, a chamada Near-Death Experience, que também é muito comparada com todos os outros fenômenos, inclusive os fenômenos da abdução. Experiências de vidas passadas, que muita gente tem isso espontaneamente, que na psicologia a gente não pode falar de vidas passadas, mas sim são vivências passadas, tá? Não interessa se essas vivências são reais, se essas vivências vêm geneticamente, se são ancestrais, se são simbólicas, tá? O importante é que é real para quem a vive. E aí a interpretação simbólica nós fazemos depois. E as chamadas crises xamânicas, em que as pessoas têm, na verdade, essas experiências enormes de um despertar e que não sabem até de onde vem esse despertar. Então, todas essas experiências, tá, costumam provocar crise. E essas crises é que nós temos que estudar. Quer dizer, por que a psicologia vai estudar? E por que principalmente um terapeuta, tem que estudar essas crises, né? Porque é isso que começa a incomodar a pessoa na sua vida atual. Começa a ter transtornos na sua vida. E esses transtornos, e até um pouco dessa saída da realidade do seu dia a dia, vai fazer com que a pessoa procure ajuda. E muitas vezes vai cair no psiquiatra e vai tomar medicamento, né? Quando, na verdade, é uma crise de uma emergência espiritual, que é uma das aulas que nós vamos dar posteriormente, o que é isso, o que é uma emergência espiritual, e que é muito confundida, inclusive, com as crises psicóticas. E no meu primeiro livro, que é o Rio Subterrâneo, e principalmente nos transformadores de consciência, na verdade. Eu vou fazer essa análise, eu vou fazer essa comparação. Quer dizer, o que está acontecendo com o caso que eu conto no início do livro? Ele, na verdade, estava tendo um problema psicótico, apesar de ter ido parar em psiquiatria várias vezes, ou ele estava passando por uma emergência espiritual. E essa diferença que nós vamos nas aulas, passo a passo, devagarinho, começar a entender um pouquinho do que é o que e como lidar com isso, tá? Então,
Então, para mim, com esses anos todos de pesquisa, eu criei como um processo, né? Na verdade, o que ocorre quando espontaneamente vem alguma coisa desse tipo. O fenômeno anômalo vai provocar, na verdade, um impacto na consciência. E é o estudo desse impacto é que vai me levar ao estudo de estados alterados de consciência, inclusive de fazer uma pesquisa grande no Brasil sobre 4 grupos, que numa outra aula também eu vou explicar melhor quais foram esses grupos e os resultados que nós encontramos no Brasil, pesquisando pessoas que tomam ayahuasca, pessoas que passaram por fenômeno de contato e abdução, médios de umbanda e curadores de corte, tipo Dr. Fritz, outros curadores desse tipo, fazendo um mapeamento cerebral dessa gente para tentar entender o que é esse impacto, o que isso provoca na nossa consciência e também no nosso cérebro, porque eu sempre quis saber qual a relação de tudo isso com o cérebro, quer dizer, com os neurônios, o que passa no cérebro quando você está vivenciando um desses fenômenos. Eu acho que essa parte é bastante interessante de se comparar, de se ver o que é onde no nosso cérebro. E isso eu só consegui resolver e entender isso quando eu percebi que, independente do fenômeno ser não local, ser externo a mim ou não, tá? Ele passa por mim, ele passa pelo meu corpo físico, ele passa pelo meu cérebro. Então, se ele passa por aí, ele deixa registros. E esses registros são extremamente importantes. Agora, voltando para a parte psicológica, esse impacto vai provocar um trauma, muitas vezes. Nem sempre, porque dependendo aonde a pessoa lida, que tipo de grupo que dá suporte, se ela vivencia, se ela tem um grupo cultural que a apoia ou não, vai depender esse trauma. Mas como hoje em dia muita gente não frequenta e nem pratica nenhum grupo ou nenhum tipo de estudo que dê um pouco mais de suporte para esses tipos de emergências, as pessoas realmente acabam tendo algum tipo de trauma e tendo que procurar ajuda. E esse trauma vai criar uma crise. E essa crise vai perturbar não só a vida daquela pessoa, como a vida dos familiares, né? E isso quando ela não se tranca e passa a viver uma vida secreta, uma vida em que ela não vai dividir isso com ninguém e a crise vai piorar se ela não dividir e se ela não tentar buscar ajuda. E isso tudo vai ter consequências, tá? E às vezes são bastante graves essas consequências, e muitas vezes depois é que finalmente vai levar a uma transformação. Existe, por exemplo, uma coisa que as pessoas fazem com muita facilidade, que eu recebo muita gente em consultório devido a isso, que as pessoas não têm ideia. Há muitos lugares no mundo, tá? Tipo catedrais góticas na Europa, tipo Machu Picchu, tipo Egito, as pirâmides, e muitos outros lugares como isso, e até lugares apenas muito telúricos, tá? Em que tem um campo magnético de alguma forma que faz abertura de consciência e muda a consciência da pessoa, faz mudança de um estado alterado. E a pessoa volta muito encantada, achando que é dona do mundo, tá? E um mês depois, isso tudo abaixa, isso tudo acalma, e muitas vezes a pessoa entra em depressão. Então, é muito importante que se conheça não só o que provoca um estado alterado de consciência, como também as consequências disso, os traumas disso, e o que é possível fazer para aliviar tudo isso e para que você desfrute disso de uma forma saudável, e não de uma forma que vá ter que se tornar patológica ou que você vai realmente precisar de uma ajuda não só psicológica, mas também psiquiátrica. E é para evitar tudo isso que aqui no Círculo nós estamos dando essas aulas, para que vocês entendam de uma forma mais científica, de uma forma mais concreta, com base em ensinamentos, com base em estudos, não só modernos, como os tradicionais de todos esses fenômenos. Bom, tudo aquilo que eu coloquei até agora, tá? Vai gerar distúrbios. E esses distúrbios já foram bastante estudados. Inclusive, tem um livro que é bastante bom, que é Transformadores de Consciência, do Ken Wilber, que, na verdade, até o nome do meu livro vem um pouco desse livro, que foi muito importante na minha vida. Eu não conheci o Ken Wilber pessoalmente, mas conheci o Daniel Brown, que é um dos autores também do livro, que era um dos psiquiatras
de Cambridge, que eu fiz um workshop com ele em Esalen. Não sei se vocês já ouviram falar, que é um lugar maravilhoso, na Califórnia, chamado Esalen, que tem cursos alternativos, né? E nesse ele vai justamente estudar todos os desvios patológicos das pessoas que meditam, do processo de meditação. Mas ao estudar o processo de meditação, eu fui comparando com esses outros grupos que eu estudei, tá? As consequências dos estados alterados de consciência e cheguei à conclusão de que são bastante similares, né? Essa aula de hoje eu não vou entrar nessa parte mais patológico-psiquiátrica, porque nós temos que entender, inclusive, as relações que ele vai fazer dentro dessa base da filosofia perene, em que nós vamos entrar nos corpos sutis, corpo astral, corpo causal. Então, nós temos que primeiro estudar um pouquinho isso, como isso é visto na filosofia perene, para depois se entender o processo dessas patologias ou desses desvios que ocorrem não só das pessoas que meditam, como as pessoas que têm essas experiências ou essas aberturas assim que são extraordinárias e são espontâneas. E o mais difícil é lidar com as espontâneas, né? Era quando eu comecei a pesquisar a abdução, era o meu problema, era encontrar pessoas que já estavam com aquela iluminação enorme, quer dizer, a luz já tinha subido, a energia já tinha subido, a pessoa já tinha todo esse passar de frequência muito alta, tá? Mas a personalidade estava toda cheia de problema no meio daquilo. Então, como lidar com aquilo se não foi num processo lento? Então, ele estudou o processo passo a passo, que é o processo das pessoas que vão meditando. Então, nós vamos depois estudar isso tranquilamente, sem nenhum atropelo, que para que todo mundo possa entender muito bem todos esses desvios que são extremamente importantes que se saibam. Então, hoje nós vamos apenas falar de algumas dessas consequências, tá? De todo esse trauma, de todo esse impacto na consciência, ou por prática ou espontâneos que ocorre com as pessoas. Então, nós temos os psíquicos patológicos, que são consequências psicológicas, em que a pessoa passa por patologias psíquicas, inchaço de ego, que é o que mais ocorre. Vocês devem conhecer muita gente que mal começa a praticar qualquer coisa, o ego infla e começa a achar, virar messias, né? Isso tem demais por aí. Hoje em dia, inclusive, já ocasionou até mortes no mundo esse inchaço de ego. Então, nós temos que tomar bastante cuidado. O que é isso? É que num processo de abertura de consciência que o Jung coloca, que é o de individuação, na direção do self, tá? Quando começa a receber a energia do self, em vez de ser o self que vai comandar a personalidade, é o ego que assume tudo aquilo. E aí vira o Messias. Eu sou Deus, eu sou Jesus Cristo e outros tipos que vocês conhecem por aí. E esses processos todos, o que mais dá de problema é a ansiedade. Uma ansiedade muito grande. E, às vezes, é essa ansiedade que vai levar os jovens às drogas, tá? Como uma forma de aliviar essa ansiedade que as pessoas não têm ideia. Nós vamos falar um pouquinho disso agora na aula seguinte, sobre o que provoca estados alterados de consciência também, né? E muitas vezes a pessoa pode depois entrar em depressão, tá? Ou mesmo fazer uma identificação arquetípica. O que é isso? Quando começa a aflorar na sua mente memórias de arquétipos seus, tá? Que pode ser de deuses, pode ser de qualquer outro tipo de arquétipo, você assumir que você é o arquétipo, tá? E não perceber que aquilo é simplesmente uma imagem arquetípica sua que vai te trazer um símbolo qualquer que pode inclusive te dar força, te dar poder, mas que não é para você se tornar ele, que aí você vai encher seu ego nesse sentido, tá? E tem as outras consequências físicas, tá? Que muitas vezes vai dar problemas nos olhos, tá? Pode aparecer manchas no corpo, pode ter problemas na coluna, que é muito comum, provocar essas marcas, fazer inflamações e fazer alergias, tá? É muito comum a pessoa criar muitas alergias, até por causa, inclusive, da própria ansiedade,
tá? Você vai começar a somatizar muita coisa. E problemas intestinais, problemas de estômago, muitas vezes vem tudo isso como consequências físicas do não saber lidar com tudo que está te acontecendo no processo de alterar sua consciência e mesmo de poder ir em direção ao teu eu superior ou chamado self. E acentuando um pouquinho mais, nós temos psicossomáticas, exatamente, que tem as cefaleias, tá? Que é muito comum, né? Eu tive esse problema de cefaleia quando eu deixei de comer carne, quando eu me tornei vegetariana. Eu não posso, minha qualidade de energia, eu não posso ser vegetariana. Ao me tornar vegetariana, eu passei a ter dores de cabeça horríveis, não consegui o acupuntor reorganizar a minha energia, e eu fui em busca de um monge tibetano para saber por que eu tinha tanta dor de cabeça, e ele olhou para mim e disse que eu tinha que voltar a comer carne, né, para poder aterrar a minha energia. Então, isso é muito pessoal. Arritmias cardíacas. É muito comum a pessoa começar a ter arritmias cardíacas quando começa a lidar um pouco mais com essas frequências que você não está acostumado e que você vai começar a tê-las no seu corpo, porque o seu próprio corpo vai começar a vibrar em frequências diferentes, tá? Problemas intestinais, como eu já falei, náuseas, dores pelo corpo, tá? Dificuldade respiratória, tá? Que é chamada de desordens prânicas, que nós vamos estudar isso depois com mais calma. Eu também passei por isso, porque no início do meu processo, eu sabia que eu tinha que ter praticado o Tai Chi. Eu não fiz. Então, no meio do processo, eu comecei a fazer desordem prânica, né? Muita dificuldade de respirar. Foi um período bastante difícil, até que a própria energia desbloqueia e você libera aquilo, né? Mas pode evitar, muitas vezes, de passar por isso. E tem os espasmos musculares também, que começa a ter, às vezes dá muito espasmo no corpo, nas pernas, nos braços, tá? E alergias, como eu já tinha citado antes, tá? Que também é muito comum a pessoa começar a fazer sintomas alérgicos, até muitas vezes muito fortes, que foi outra coisa que eu também passei durante o período. Vocês já viram que eu sou bastante teimosa e também passei por muito desses problemas e fui obrigada a estudar, não só para ajudar os outros, como para ajudar a mim mesma. E eu acho que isso é que é o mais importante, é a gente ter vivência daquilo que está ensinando, ou daquilo que está praticando, ou daquilo que está tentando ajudar o outro, né? Então, depois, detalhadamente, nós vamos estudar um pouquinho de todas essas patologias que podem ocorrer durante o processo. Então, como são desencadeados? Eu já falei aqui, dei um exemplozinho, como esses lugares sagrados, umas coisas assim. Mas acontece que tem várias práticas. Eu vou enumerar algumas. Hoje em dia tem muito mais, porque muito mais coisas vêm sendo criadas. Mas, por exemplo, praticar mediunidade, praticar canalização sem nenhum entendimento de mediunidade, de uma forma espontânea, contemplação numa igreja, e mesmo em outras tradições que tem contemplação, tá? Uso de pirâmides para meditar ou para relaxar, tá? Uso de cristais, que hoje em dia está muito em moda, as pessoas usam muito os cristais sem entender direito o efeito desses cristais, principalmente colocando os cristais em pontos energéticos do seu corpo, tá? Terapias rituais, tá? E mesmo meditação. Isso são algumas das práticas, existem muitas outras práticas hoje em dia que todas vão provocar algum estado alterado de consciência e muitas vezes com consequências maiores e outras vezes menores, tá? E tem os espontâneos, como contato, que você não procura, ele te acontece, como por contato, por abdução, por exemplo, experiências fora do corpo, né? Hoje em dia tem muitos relatos de experiências fora do corpo. E eu tive mesmo uma paciente em Portugal que ela relatava que muitas vezes ela acordava de noite para ir no banheiro, quando chegava na porta do banheiro via que o corpo ficou na cama. E ela tinha que voltar à cama para poder recuperar o corpo para poder ir no banheiro. E isso lhe acontecia muitas vezes e que foi todo um treinamento. Ela tinha se tornado vegetariana, ficou
muito sutil e começou a sair do corpo com muito mais facilidade. Ela teve, inclusive, que voltar a fazer um outro tipo de dieta, de alimentação, para lhe dar um pouco mais de consistência, para que ela não saísse do corpo tantas vezes. Ela já não podia nem meditar, nem fazer nada, porque ela imediatamente saía do corpo. Então, isso, por exemplo, experiências também de Kundalini. Muitas vezes a pessoa tem uma experiência de Kundalini espontânea, tá? Não necessariamente fez prática nenhuma para isso. Recentemente, inclusive, nós tivemos um caso que nós atendemos agora em Mato Grosso, em que a moça teve, de repente, ela começou a ficar acelerada, a ler muito, com muita aceleração, e um belo dia sentiu um fogo que saía da coluna, que subiu até a cabeça, ele tirou da realidade. Eu também passei por uma experiência semelhante, tá? Depois que tive o que eu chamo de noite especial, no meu livro O Rio Subterrâneo, que não dá para descrever aqui, não faz parte da aula, mas, de qualquer maneira, a partir dessa noite especial, eu comecei a ter sintomas como choques pelo corpo, tá? E eu não tinha a menor ideia do que era, porque, como eu falei, eu não tinha nenhum estudo de Kundalini. E fui obrigada depois, até por ter que lidar com fenômenos nas outras pessoas e com o meu próprio processo, ter que entender o que era isso dentro da prática oriental. Não faz parte da aula de hoje a explicação de como sobe a Kundalini ou passa pelos chakras, mas isso posteriormente, inclusive os sintomas todos de cada chakra, de que tudo isso significa, esses pontos energéticos. O que são os chakras? São vórtices de energia no seu corpo, num dos seus corpos, no corpo sutil, e que tem correspondência, inclusive, com o teu corpo físico, tá? Mas isso não vamos explicar hoje mais detalhes, apenas o que provoca, quer dizer, que isso também provoca, fenômeno anômalo, provoca estados alterados da consciência. As aberturas espontâneas paranormais, experiências próximas da morte, que muita gente passa, não é? E que volta com a sensação do que viu e do que sentiu naquela experiência, né? E que isso tem, inclusive, muitos estudos e que são bastante interessantes, e principalmente aquela visão do túnel de luz, né, que as pessoas voltam e relatam nesse momento. Inclusive, uma boa parte do estudo, até do nosso cérebro, de como ele funciona, é a partir de um psiquiatra que ele mesmo vai passar por uma experiência semelhante e, com isso, ele vai querer entender o cérebro depois, o que acontece. Então, temos experiências de xamanismo, que as pessoas vão participar. Hoje em dia tem muita coisa, gente que vai fazer Círculo do Fogo, vai fazer aquela tenda do suor, vai fazer outras práticas de xamanismo, ou vai mesmo visitar tribo indígena, participar de um ritual, e até rituais xamânicos mesmo, que estão em toda a nossa cultura alternativa, tem muita prática desse tipo, e começa a fazer estados alterados da consciência, a sair da realidade, a ter problemas, e não sabe o que provocou, tá? E temos, então, como eu já falei, visita a esses lugares sagrados, ou lugares especiais, e que provocam, quer dizer, porque já tem estudos muito grandes, como uma área com eletromagnetismo, uma área que tem todo um campo ali, ele provoca isso. Não só vai provocar estado alterado, como vai provocar o ressurgir de memórias. Muitas vezes as pessoas nesses lugares voltam a ter memórias, não só do lugar, como um déjà vu, tá? Que é a sensação de que já viveu ali, ou que já conhece aquele lugar, tá? Ou que sabe onde tem as coisas naquele lugar, sem nunca ter estado lá, tá? Ou mesmo vai também ter alguma sensação dessa de abertura. Eu tive mesmo uma paciente que, quando volta de Tijuanaco, no Peru, depois de fazer 2 viagens seguidas, tá? Ela volta bastante deslocada, no sentido de que queria abandonar tudo, largar a vida profissional e ir de volta lá para as montanhas e só ficar nas montanhas. Uma outra que foi na Ilha de Páscoa e também, quando volta com a mesma sensação, não queria mais nada, queria largar a profissão e viver no mato, numa cabana, sem coisa nenhuma. Quer dizer, perde a noção da realidade atual, tá? E fica bem fora dela. Então, tudo isso são fenômenos que ocorrem
espontaneamente, não são por prática. A pessoa não está praticando nenhuma meditação, não está praticando nenhuma religião, mas simplesmente acontece alguma coisa e que vai lhe provocar isso. Há muitas outras coisas que promovem estados alterados da consciência. Agora, numa segunda parte da aula, nós vamos falar sobre isso. Então, nós temos já... Quando eu comecei tudo isso, todo esse estudo, na verdade, era muito mais complicado se lidar com essas crises do que atualmente. Só existia mesmo a busca do psiquiatra, né? Ou então, houve um boom, quando começam esses fenômenos todos, também com os centros espíritas no Brasil, porque as pessoas não sabiam como lidar e iam todas parar nos centros espíritas, né? Por quê? Nós temos práticas que podem auxiliar, como temos rituais integrativos, que também ajudam, independente de você precisar de um tratamento, se a coisa não for tão mais grave, não for tão mais profunda, né? Então, os rituais integrativos, nós temos espiritismo, teosofia, ordens ocultas, umbanda, sufismo, ocultismo, new age, druidismo e outras, né? Tem muitos rituais. Hoje em dia, então, mais ainda. Agora, esses rituais, eles não só integram se tiverem uma base ancestral sólida, de conhecimento verídico, porque tem muita coisa sendo feita por aí, inclusive do New Age, que em vez de integrar, dissocia. Tá? E isso as pessoas têm que tomar conhecimento. Dissocia, o que eu quero dizer com isso? Que ficam mais fora da realidade ainda, em vez de se integrarem melhor no seu eu, na sua personalidade completa, dentro do que seria um eu mais integrado, né? Um eu mais individualizado seria isso, porque tudo isso vai te levar a quê? Vai te levar a que você faça uma transformação. E o que é essa transformação? É você, como diz o Jung, você finalmente ter um encontro com o teu self, ou o que nós chamamos de eu superior, que seria alguma parte sua mesmo que é mais sábia, mais inteligente, e ela assumir esse controle em lugar do seu ego. Então, esse processo é que tem que ser muito bem feito, essa integração tem que ser com bases muito seguras. Então, tem muitos rituais por aí que desintegram mais do que integram, e nós vamos estudá-los depois, todas essas possibilidades devagar. E tem outras práticas, como Tai Chi, todas essas práticas orientais, meditação, caminhadas, banhos de ervas, massagem, acupunturas, acupressura, quiroprática, dieta alimentar, que é extremamente importante, não pode ser exagerada, psicoterapias, terapias corporais, homeopatia, desobsessões, ginástica, esporte. Tem 1000 técnicas auxiliares hoje em dia, tá? Cada pessoa é um caso e cada caso tem que ser estudado. E muitas vezes, independente, o que eu tenho percebido e que tenho recebido no consultório é que muitas vezes, apesar de praticar tudo isso, seja uma prática integrativa, seja um desses rituais, tá? As pessoas não trabalham a sua parte emocional como deveriam, tá? E ainda vêm ao consultório com problemas emocionais, com bloqueios emocionais que não estão deixando a sua vida caminhar, nem andar para frente, tá? Porque se você não lidar e não encarar a sua sombra e toda essa sua parte bloqueada emocional, tá? Não vai ter ritual que te ajude. Você vai ficar, como em Portugal nós costumávamos dizer, tá? Tá com toda a parte da... Aqui no Brasil seria da cobertura, né? Vamos dizer, no edifício, a tua cobertura, a penthouse, na verdade, está com isso iluminado, tá? Mas o porão está sujo. Tá? Então, é a falsa iluminação. E isso ocorre muito, essa falsa iluminação, né? De que a pessoa faz todos os rituais, consegue ter uma claridade, consegue passar isso para as pessoas, consegue atrair, igual a luz atrai as mariposas, tá? Mas é um falso profeta, porque, na verdade, o porão dele não foi limpo. Então, isso é muito importante, que as pessoas cuidem-se
dessa parte emocional e dos seus bloqueios. Até porque a função de tudo isso, inclusive a função dessa aceleração e mais gente passando por estados alterados da consciência, é exatamente chegar a essa limpeza. Limpeza não só de todos os níveis do seu ser. E o seu ser, para mim, ele tem várias dimensões, ele tem passado, ele tem futuro, ele tem todo um conjunto, não só daquilo que você conhece, mas também dos outros níveis que normalmente a gente não alcança. Esse é um curso que vai fazer muito sentido e que vem para colaborar no momento oportuno. É a hora, gente, é a hora. Sabe aquele monte de dúvida de como eu faço isso, onde eu encontro aquilo, qual é o meu lugar? Você encontrou todas as respostas em um único curso, o curso de iniciação à exoconsciência do Círculo. Eu espero, sinceramente, que você faça parte dessa turma, faça parte desse curso e quero ver você lá se graduando no final com a gente, formado lá no final com a gente, feliz da vida, percebendo, nossa, onde eu estava, onde eu estou e onde eu vou parar com tudo isso que enriqueceu a minha vida. Certo? Vamos embora? Vamos começar dia 15 de agosto? Então vamos lá, ó. Circuloescola.com, garanta já a sua vaga.